Olá, amigos do Café Palavra e Companhia. Que bom estar com vocês mais uma vez. E hoje quero refletir com vocês sobre um tema importante. Mas antes eu quero lembrar a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Você que tem assistido os nossos vídeos, esse tempo de reflexão em que nós estamos juntos e você tem gostado dos vídeos, não esqueça de dar o seu like, é importante para nós que você dê o seu like, que você compartilhe os vídeos, que você compartilhe aquilo que você acha que foi interessante, que você possa compartilhar também com seus amigos, com aquelas pessoas que você acha que seria interessante ter esse conteúdo dos vídeos, tá bom? Eu quero nesse momento nós começarmos a pensar sobre um tema muito importante. Eu tenho ouvido muitas pessoas falar sobre esse tempo de isolamento, o quanto tem sido difícil o relacionamento dentro de casa, não é verdade? Esse tempo de estar juntos, isso tem gerado bastante conflitos, as pessoas têm ficado mais tempo próximas e isso tem gerado uma série de situações difíceis. E hoje eu quero dar algumas dicas de como nós podemos melhorar essa relação interpessoal, né? Primeiro, que nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, nesse tempo que nós estamos vivendo que quase não podemos sair e quase que não temos bons relacionamentos sociais, melhor dizendo, não temos relacionamentos sociais como nós estávamos acostumados e nós ficamos a maior parte do tempo dentro da nossa casa. Isso tem gerado muitos conflitos dentro dos lares. Então, e essa geração de conflitos tem sido muito expostas devido a muitas situações como baixa autoestima, né? A falta da prática da inteligência emocional que tanto se fala nos dias de hoje, que é tão importante nos dias de hoje, a inteligência emocional. Nós estávamos numa correria, nós estávamos numa ascendência onde o individualismo era muito forte e agora nós somos obrigados a estarmos juntos, a conviver juntos dentro de casa e isso gera, né, cada vez mais conflitos. Os espaços estão sendo diminuídos dentro de casa, nós temos que compartilhar todas as coisas. Muitas famílias que têm que compartilhar o notebook, são os filhos que precisam fazer aulas, os pais que precisam trabalhar pois estão em home office e tudo isso, essa relação, tudo isso tem dificultado esses relacionamentos interpessoais. Qual é a receita para ter bons relacionamentos interpessoais? Não existe uma receita pronta para ter bons relacionamentos interpessoais. Não tem uma receita de bolo, né, vamos dizer assim, para que possamos ter bons relacionamentos. Devido à nossa experiência no dia a dia, a forma que nós vamos entendendo e compreendendo as pessoas, à medida que nós vamos experienciando essas situações, nós vamos desenvolvendo esses relacionamentos. A questão é que nós estamos muitas vezes desenvolvendo relacionamentos que não são saudáveis, que não são nutritivos, são relacionamentos às vezes conturbados, relacionamentos cheios de conflitos e isso não é bom para as nossas vidas. Então eu quero perguntar para você se considera uma pessoa de fácil relacionamento? Porque nós estamos pensando no outro, né? Quando nós falamos de relações interpessoais, nós sempre pensamos no outro. Mas a pergunta você é uma pessoa de fácil relacionamento? As pessoas conseguem se relacionar com você de uma maneira fácil, sem problema? Né? Então, depois que você respondeu essa pergunta, se você é uma pessoa de fácil relacionamento ou não, talvez como eu, você vai dizer, não é fácil ficar comigo. Eu também eu ouvi várias pessoas dizendo, olha, eu não aguento mais ficar comigo dentro de casa, eu não me suporto mais. Então, nesse momento, nós precisamos pensar quais os aspectos que nós precisamos melhorar para que nós possamos ter bons relacionamentos. Quais habilidades que eu preciso melhorar? Quais os comportamentos que eu preciso melhorar para que os meus relacionamentos interpessoais
eles sejam melhores, eles sejam saudáveis, né? Então eu quero dar algumas dicas ou orientação de como melhorar esse relacionamento interpessoal. Primeiro é cultivar o diálogo. Nós estávamos vivendo um tempo onde, devido à tecnologia, nós estávamos perdendo essa capacidade de dialogar com aquelas pessoas que estão à nossa volta, né? Eu ouvi, inclusive ontem, uma pessoa que diz, olha, às vezes eu estou na parte de trás da casa, eu uso o meu telefone para falar com a outra pessoa que está na parte da frente da casa, porque eu não quero ficar gritando, eu não quero estar chamando essa pessoa, ou ter que ir até essa pessoa para que ela possa me atender àquela necessidade que eu tenho no momento. Então nós estávamos caminhando para um momento onde o diálogo face a face, o diálogo entre as pessoas estavam cada vez mais difíceis de acontecer, ou estavam cada vez mais esporádicos, cada vez mais acontecendo de forma quase que por tecnologia e não face a face, né? Cultivar o diálogo é algo importantíssimo para as nossas vidas. O diálogo é importante para nós. O diálogo ele deve ser de uma forma aonde nós possamos entender o outro. O diálogo é importante para resolver mal entendidos, então nós precisamos cultivar isso, porque eu quero deixar aqui um conselho, no sentido de que quando eu me comunico, eu sou responsável para que aquela pessoa a qual eu emiti uma mensagem, né, ou seja, o meu diálogo, essa pessoa entenda o que eu estou falando. Muitas vezes nós responsabilizamos o outro a entender aquilo que nós falamos. Nós somos responsáveis em fazer com que aquela pessoa que recebeu a mensagem que nós emitimos, ou o diálogo, aquela conversa que nós estamos falando, nós somos responsáveis para que ela entenda aquilo que nós estamos falando. Então é a nossa responsabilidade. E o diálogo, ele só é possível com uma boa conversa, né? E por isso, à medida que nós vamos desenvolvendo o diálogo, à medida que nós vamos praticando isso, nós vamos desenvolvendo essa forma de ser melhor entendido, essa forma de ser melhor compreendido daquilo que nós falamos. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, de coronavírus, que nós estamos passando por esse período de distanciamento social, nós podemos aproveitar esse momento e cultivar o diálogo com a nossa família, né? Você, esposa, cultivar o diálogo com o seu esposo. Você, esposo, cultivar o diálogo com a sua esposa, com os seus filhos, com aquelas pessoas que estão dentro de casa. A outra maneira importante de ter um bom relacionamento, de desenvolver um bom relacionamento, é a empatia. É a habilidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. É poder tentar buscar entender como aquela pessoa está compreendendo aquela situação, como aquela pessoa está enxergando a circunstância que nós estamos vivendo, porque nós somos diferentes, nós temos forma de interpretação das circunstâncias, das situações de forma diferente. Então, a empatia é importante nesse momento, quando eu sou capaz de me colocar na posição do outro, quando eu sou capaz de me colocar de uma maneira a buscar entender e compreender como a pessoa está vendo aquela situação, como ela está interpretando aquela mensagem, como ela está interpretando aquele comportamento, aquela atitude. Então, a empatia é importante nesse momento. Saber me colocar no lugar do outro. A empatia é imprescindível para um bom relacionamento interpessoal. O respeito ao ponto de vista do outro também é importante. Como eu disse, nós somos pessoas diferentes, nós fomos criados de maneira diferente, né? Cada um de nós temos a nossa forma de enxergar as coisas, temos a nossa forma de interpretar as coisas, e que muitas vezes nós estamos acostumados a querer que as pessoas tenham o mesmo ponto de vista que nós, né? Que elas compreendam as coisas, que elas possam entender as coisas da mesma maneira que nós entendemos ou compreendemos. Nós precisamos lembrar que cada um de nós tem uma forma de enxergar as pessoas, nós chamamos isso de fazer um recorte
daquele momento em que nós estamos vivendo. Cada um faz aquele recorte, cada um vai procurar entender aquele fenômeno que está acontecendo, aquela discussão, aquela briga, aquela situação que nós estamos vivendo, passando. Cada um vai buscar entender e compreender o que significa aquilo, qual é o significado daquilo, em base àquilo que ela tem como seus princípios, como seus valores, aquilo que lhe foi ensinado como certo, como errado. Então, é importante sempre considerar o ponto de vista do outro, aprender a respeitar a opinião do outro, aquilo que o outro está percebendo daquela situação. Né? Nós precisamos aprender isso. As diferenças, elas devem ser motivos para que todos, diante de uma situação, de um relacionamento, cresçam, desenvolvam. Então essa opinião diferente, esse ponto de vista diferente, aquela atitude diferente, o comportamento, ela deve gerar em nós desenvolvimento e crescimento. E não ser motivo para briga, para discussões, para separações. Nós precisamos aprender a respeitar o ponto de vista de outro, a buscar entender como ele está percebendo aquela situação, como que ele está percebendo aquele diálogo, como que ele está percebendo aquilo que eu estou falando, a forma que eu estou agindo, né? Como ele está percebendo todas essas situações diante da sua própria crença, né? E crença é tudo aquilo que ele acredita, da sua própria cultura, ou seja, de tudo aquilo que seus pais, sua família, o lugar onde ele cresceu, o lugar onde ele aprendeu, quais foram os seus tutores lhe ensinaram. O outro, ele vai fazer uma interpretação do fenômeno que está acontecendo em base a todas essas coisas. Né? A tolerância ao diferente. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas têm expressado cada vez mais opiniões diferentes daquilo que era conhecido como tradicional, ou como clássico, ou como certo, ou como errado. Mas nós precisamos aprender a ter tolerância ao diferente. E as pessoas também precisam aprender a tolerar a nossa opinião, o nosso ponto de vista e assim por diante. Um bom relacionamento interpessoal, ele é baseado também através da tolerância, né? Da habilidade de tolerar aquilo que é diferente ao que eu penso, ao meu comportamento, às minhas crenças, aos meus princípios e valores e etc. Por isso nós temos o que nós chamamos de regras básicas ou de conduta ética para um relacionamento social. Por exemplo, na nossa casa, na nossa família, nós temos um padrão ali, nós temos regras que é específica da nossa família, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, onde nós convivemos, o bairro, enfim, existem padrões ali, existe uma ética, uma regra a ser observada, a ser estabelecida e vivida para um bom relacionamento. Então, aprender a observar essas regras, aprender a cumprir essas regras, essa habilidade vai produzir em nós, vai produzir nos relacionamentos interpessoais um melhor convívio, um melhor relacionamento, né? A sociedade ela é feita de padrões, de regras para um bom convívio. Né? À medida que nós, por exemplo, se nós pegamos o nosso carro e saímos aí a toda velocidade, existe uma regra que nós temos que conduzir o nosso veículo dentro de um bairro com uma velocidade. Nós podemos pegar esse mesmo veículo e andar numa rodovia numa velocidade maior. Esses são os padrões, né, de regras, esses são os padrões de um convívio social melhor. Né? Temos que respeitar os faróis, né, ou sinaleiro, dependendo do lugar que você está me ouvindo, esses componentes têm um nome. Né? Então nós precisamos aprender a respeitar essas regras, essa conduta social para que nós tenhamos um bom relacionamento. Porque à medida que essas regras são quebradas, né, desorganiza todos esses relacionamentos. Isso na sociedade, fora, assim também como na nossa casa, no nosso lar.
Nós tínhamos uma rotina, nós tínhamos uma regra, uns iam para a escola, outros iam trabalhar, né? E havia algumas regras. Quando isso foi mudado, desorganizou tudo isso, ficamos presos em casa e tivemos que aprender a equalizar todos esses momentos. Olha, de tal a tal horário, o filho A vai usar o computador, de tal a tal horário, o filho B, de tal a tal horário, o pai, o notebook, o celular, para as aulas, para o trabalho, home office, não importa. São regras que foram colocadas. Então, em todo relacionamento interpessoal, existem regras, existem uma conduta de ética que precisa ser bem respeitada para que possamos ter um bom relacionamento interpessoal. Mas é imprescindível também para um bom relacionamento interpessoal um desenvolvimento da escuta, né? E isso tem sido difícil para nós, pararmos e escutar o outro, né? Porque há uma diferença entre escutar e ouvir, né? Eu ouço barulho, eu ouço situações que estão acontecendo ao meu redor, né? Mas escutar, a escuta, o acolhimento, aquilo que a pessoa está falando, é quando eu me envolvo com aquilo que a pessoa está falando, com aquilo que a pessoa está transmitindo a mim através da linguagem, através dos comportamentos, atitudes, etc. Então, a escuta, com uma boa escuta, é quando eu me envolvo ao máximo com aquilo que a outra pessoa está me falando, né? É quando eu demonstro interesse por aquilo que a outra pessoa está me transmitindo através da linguagem, através das suas atitudes e seus comportamentos. Eu preciso me envolver a esse discurso. Nós muitas vezes vamos respondendo, a pessoa está falando e nós, mas muitas vezes nós estamos apenas ouvindo, mas não estamos escutando, não estamos compreendendo aquilo que a pessoa está falando. Por isso é importante desenvolver a escuta, olhar nos olhos, desenvolver essa relação, parar o que nós estamos fazendo para escutar aquilo que a pessoa está falando, se envolver com aquilo que a pessoa está transmitindo a nós para uma melhor compreensão, para um melhor entendimento, para que eu possa ter empatia com aquilo que a pessoa está falando, com aquele momento a qual ela está vivendo, para que eu possa ajudá-lo de uma forma melhor, para que eu também possa transmitir os meus pensamentos, aquilo que eu entendo como correto naquele momento, ou que deve ser feito naquele momento. Então, nesse momento de quarentena, nós precisamos, primeiro, deixarmos de ser individualistas, né? Precisamos aprender a compartilhar, precisamos aprender a viver no coletivo, precisamos desenvolver o coletivo de uma forma mais ampla. Não é? Nesse momento também é importante promover diálogos e não promover discussões. Né? É importante nesse momento que nós possamos desenvolver diálogos e não discussões, né? Conversas proveitosas, conversas úteis, conversas que vão nos levar ao crescimento. E evitar de toda forma as discussões, os conflitos nessas relações interpessoais. Né? Ter a empatia, isso é importante, ter a empatia, se colocar no lugar do outro, se envolver com o outro, tentar compreender como o outro está vendo aquela situação, como o outro está vendo aquela mensagem, o discurso, enfim, a linguagem que você usou para transmitir um pensamento, uma opinião e assim por diante. Precisamos desenvolver resiliência nesse momento. E se você ainda não assistiu os nossos vídeos do Café, Palavra e Companhia que fala sobre resiliência, vá lá, acesse os vídeos, assista os vídeos, compartilhe, dê o seu like lá se você ainda não assistiu esses vídeos. A resiliência é importantíssima nesse momento para desenvolver relações interpessoais, né? Mas também é importante olhar com mais cuidado para si, né? Olhar com mais cuidado
para você, como é que você está se comportando, quais são as suas atitudes. Nós também já falamos sobre autoconhecimento, sobre baixa autoestima, ou melhor dizendo, sobre autoestima. Tem vídeos que nós estamos falando sobre isso, você pode acessar. Aproveite a sua companhia. Aproveite esse momento que está sendo proporcionado a nós de estarmos em casa, com a nossa família, com o nosso cônjuge e desfrutar desse momento, desfrutar dessa companhia, se envolver com essa companhia e entender que assim como aquela pessoa tem imperfeições, você também tem imperfeições. Da mesma maneira que aquela pessoa precisa desenvolver em algumas áreas da sua vida, desenvolver algumas habilidades, você também tem áreas e habilidades na sua vida que precisa ser desenvolvida. Então, quando nós estamos falando de olhar para nós, de olhar com cuidado para nós, é olhar quais habilidades, quais comportamentos e atitudes que nós também precisamos melhorar para que esse relacionamento interpessoal ele seja melhor, ele cresça. Não podemos parar também sem pensar no nosso Senhor Jesus Cristo. Seu ministério terreno foi um ministério de relação interpessoal. O Senhor Jesus, no seu ministério aqui na terra, ele tinha eu posso citar nesse momento, duas atitudes importantes para ter bons relacionamentos interpessoais. O primeiro, a empatia. Jesus Cristo era um homem que tinha empatia com todas as pessoas, com todos aqueles que estavam ao seu redor. Jesus procurava atender todas as pessoas que estavam ao seu lado. Jesus, quando ele se depara com aquela viúva que está enterrando seu filho, Jesus, ele atende, ele se coloca no lugar daquela mulher e ele faz uma intervenção ali para atender aquela necessidade. Assim como muitas vezes com a filha que ele teve, a filha de Jairo, ele foi à casa de Jairo atender um pedido de Jairo que o chamou para ir até lá. Jesus era um homem que tinha empatia com as pessoas que estavam ao seu lado. Por isso é importante nos colocarmos na posição do outro. Além da empatia, o Senhor Jesus também, ele era acessível. Todas as pessoas podiam acessar ao Senhor Jesus, podiam chegar até o Senhor Jesus. Podemos citar Zaqueu, ele estava acessível a todos os tipos de pessoas. Boas, más, aquelas que eram marginalizadas, aquelas que tinham dificuldades, enfermidades, que eram ricas ou pobres. Jesus estava acessível até essas pessoas. Qualquer indivíduo, qualquer pessoa que se aproximasse do Senhor Jesus era rapidamente atendido por ele, ou melhor dizendo, acolhido pelo Senhor Jesus. Então, nesses tempos de confinamento, de pandemia, nesse momento em que nós estamos vivendo situações tão diferentes do que nós estávamos acostumados, que nós possamos seguir o exemplo do Senhor Jesus, que possamos ter empatia com as pessoas, que possamos ser pessoas acessíveis a todos aqueles que se aproximam de nós, que têm alguma necessidade, alguma dificuldade, e que nós de alguma maneira podemos contribuir para o seu desenvolvimento, contribuir para que aquela pessoa possa sanar as suas necessidades, as suas dificuldades. Um grande abraço. No próximo Café, Palavra e Companhia, nós vamos estar falando sobre esse momento de conflito, família e adolescente em tempos de pandemia. Um grande abraço.